E olha, faz algum tempo que mês a mês uma cor chama a atenção para diversas questões que envolvem a nossa saúde, conscientizar. Mês de janeiro é o mês branco, mês dedicado à saúde mental. E o quanto o que pensamos influencia no nosso dia a dia, nas nossas ações e até nas atividades que exercemos. Vamos falar mais sobre esse assunto, então? Para isso está aqui com a gente o psicólogo Lucélio Budal Arins, para tratar mais esse tema. Lucélio, muito boa tarde. Saúde mental. Esse calor, o calor influencia na nossa saúde mental também? Ah, com certeza, né? Os aspectos ambientais, de clima, com certeza é um fator. Até para a gente começar um pouquinho da nossa conversa, né? Primeiro, o sentimento de gratidão, né? A gente vai falar de saúde mental, tem que falar de gratidão. Quero agradecer o convite especial para a psicóloga Elaine, que às vezes ela também está aqui, né? Contribuindo. Legal. Que fez essa ponte e a gentileza de vocês estarem colocando na pauta um assunto tão importante. Tanto é importante a questão do clima, que se você pega o conceito da Organização Mundial da Saúde, ela vai falar que a saúde mental, ela faz parte da saúde integral, né? A saúde de uma forma mais, pensada de uma forma mais ampla. Quando eu falo isso, eu digo o seguinte, que tem a ver com a questão física, mental e social, né? Então, nós somos seres biopsicossociais. Então, esse ser bio, ele é afetado pelo clima de calor, com certeza. Tem até reportagens falando que o humor da gente fica Sim. um pouco mais... mau humor, melhor dizendo, por conta do calor, né? Bom, você falou dessa questão da Organização Mundial de Saúde e quando a gente traz esse tema saúde mental, até quem está assistindo aí, se quiser mandar um WhatsApp, alguma pergunta, pode participar, algum comentário mesmo. A gente está falando de uma situação que vem crescendo e muito, assustadoramente nos últimos anos, né? Existe uma idade, por exemplo, um alerta, porque a gente fala até hoje em dia de estresse infantil? É preciso ter um pouco de cuidado, né? Eu vejo que a gente não pode ser alarmista nesse sentido, mas sim, né? Inclusive, a própria Organização Mundial da Saúde fez uma pesquisa em que jovens entre 14 e 19 anos, o índice de depressão e suicídio, inclusive, é muito alto, né? Então, sim, é uma preocupação, mas às vezes a gente, na posição de psicólogo e profissional da saúde, a gente também não pode criar um certo alarme para as pessoas, né? Tem coisas que, Sabrina, são extremamente comuns, né, para determinadas fases do desenvolvimento humano. Até, inclusive, né, eu faço parte do núcleo de psicólogos empreendedores da CIG e a gente tem feito um projeto, inclusive rodas de conversas nas escolas. Esse é um grande foco, inclusive, já trabalhar com os mais jovens. Exatamente, então. Porque o que acontece? A escola é aquele primeiro ambiente em que a criança, então, sai lá do ambiente familiar e vai para um ambiente diferente. Muitas vezes essa professora, esse professor é que tem esse olhar e vê que tem alguma coisa diferente com aquela criança. E às vezes surgem N dúvidas, porque o professor ele tem a sua expertise dentro da área de educação, mas não necessariamente para algumas situações comportamentais, por exemplo. Então é muito comum que na clínica a gente receba encaminhamentos dos profissionais da educação. A cobrança é maior também, e aí independente da idade, adulto, criança, do que ser na profissão, do que ser no dia a dia, como eu executo determinada tarefa, o que eu estou fazendo para contribuir com o mundo, essa cobrança também aumenta nos últimos anos? Aumenta e muito, né? Principalmente isso de uns tempos para cá com as redes sociais, porque, veja, Sabrina, na rede social a gente posta o quê, né? Aquela vida perfeita. Tudo é lindo, né? Tudo é maravilhoso, todo mundo viaja, né? Todo mundo come só comidas boas. Sim, e aí a postagem é sempre assim, né? Você na beira do mar, sorrindo, maravilhoso e tal, mas não tem a história anterior àquilo, né? Todo o esforço, o trabalho, de um ano de trabalho, talvez realizando aquela viagem que é um momento da sua vida. Então, às vezes, olhando aquilo, a gente acaba criando uma certa sensação que as coisas funcionam exatamente como está lá nas redes sociais, não é bem assim. E aí sim gera uma certa cobrança e uma ansiedade, né? Isso é muito legal falar, porque quando a gente está muito pensando, projetando, imaginando para o futuro, a gente se torna uma pessoa muito ansiosa. Quando a gente está muito enraizado com as questões do passado, não que exista uma relação direta e causa e efeito, lógico, mas tem muito a ver com aquela questão da pessoa mais depressiva. Então, qual que é o ideal? É o ponto de equilíbrio como tudo nessa vida. Sim. Né? Então, a gente precisa estar mais presente nesse aqui e agora, né? Viver esse momento. A gente está falando muito aí da situação do que é a saúde mental, desses problemas. Mas aí vamos transformar isso, então, em o lado positivo. Que exercícios práticos no dia a dia se pode colocar? Às vezes a pessoa está num trabalho, não sou feliz com o meu trabalho, quero mudar de área e cria essa ansiedade. Eu não sei, um adolescente, um jovem, não sei que profissão eu vou escolher. Uma mulher que não sabe também que rumo tomar na vida, naquele momento. Existem exercícios práticos no dia a dia e é uma força de pensamento também, não é? Tem, eu vou dar um exemplo meu, então. Tá. Né?
Quando surgiu então o convite para vir aqui, é lógico que a gente fica ansioso, né? Porque, bom, falar de saúde mental é uma responsabilidade muito grande. Uma técnica muito interessante que eu aprendi é o mapa mental. Então, eu fico imaginando que a Sabrina vai conversar comigo sobre saúde mental. Então, eu escrevo no papel tudo aquilo que a gente pode abordar naquele momento para que eu me sinta mais seguro e fique menos ansioso. Parece assim, né? É uma coisa pequena, né? Uma bobagem. Mas quantas vezes na vida da gente, a gente está no momento de apresentar um projeto, está na empresa fazer uma apresentação, ou é o teu primeiro dia de trabalho. Então, muitas vezes, escrever, desenhar e pensar um pouco a respeito de colocar aquilo no concreto faz muito sentido. Antes de dormir, ter aquele hábito de, às vezes, pensar um pouquinho, não preocupação, mas às vezes, antes de dormir ou durante o banho, a pessoa fica pensando um pouquinho, minha vida tá assim, não, vou melhorar de tal jeito. Essa conversa, essa introspecção também é importante? Trabalhar isso na consciência da gente? Sim, é muito importante. Até existe uma brincadeira que no banho a gente tem as melhores ideias, né? A gente parece que fica mais relaxado. Existe uma técnica que está sendo muito divulgada agora, que é o Mindfulness. E tem muitos psicólogos, inclusive em Joinville, que utilizam essa técnica. Então, é 5, 10 minutos em que você... o que significa? Atenção plena, consciência plena. É você estar mais consciente daquilo que você está fazendo. Então, é quase um meditar? Isso, né? Então, tem esse controle, né, dos pensamentos. Porque também, Sabrina, é comum, né, e é corriqueiro, né? Muitas pessoas que estão nos assistindo, talvez... ou aconteceu com elas, ou alguém comentou. Chega em casa, um dia atribulado de trabalho, aí você vai dormir, que é o momento de descanso. O que acontece? Você não consegue dormir, porque você fica pensando trajetória de todo dia, ainda pensando no outro dia, né? E aí, no que influencia isso, né, na saúde física? Porque o sono é importante, porque temos uma questão de memória, né? É no sono que existe a consolidação da memória. Então, se você não dorme bem, essa memória começa, em algum momento, a ter esquecimentos e falhas durante o outro dia, né? Então, é bom a gente lembrar do sonho da gente? É muito importante. Inclusive, os sonhos é uma forma que está acontecendo dentro do teu cérebro, que está reorganizando tudo o que aconteceu, né? Então, é bem importante a gente estar atento a isso. Isso é uma prevenção, né? A pessoa, é super comum, né? Eu não durmo mesmo, é assim que é. Não, não é assim. Nós deveríamos ter uma qualidade de sono. Isso é muito importante para a saúde mental e física. Agora, você iniciou nosso bate-papo aqui falando sobre gratidão. Esse Sim. também é um sentimento importante para exercitar nossa boa saúde mental? Sim, muito importante, né? Quando a gente fala de gratidão, é o momento em que você reflete a respeito do outro, né? A gente tem que ter essa consciência. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos. Nós não estamos sozinhos nesse mundo. Toda a nossa ação reflete, em alguma maneira, de alguma forma, no outro, né? A partir dessa reflexão, dessa responsabilidade, a gente começa a pensar um pouco diferente. E agradecer aquele outro que te ajudou, isso é muito importante, isso traz satisfação. Experimentem fazer isso que vocês vão ver que faz muita diferença. E não é difícil, viu? Tem um recadinho pelo WhatsApp agora que chegou aqui pra gente, quem está acompanhando a nossa entrevista aqui no Ver Mais agora ao vivo, o recado que a gente mostra agora para quem está acompanhando já vai aparecer daqui a pouquinho, a gente falou de gratidão, tá aí, é a Rose. E a Rose diz assim, ó, tem uma filha autista e um filho que está entrando na adolescência. Como posso encarar isso sem ficar ansiosa? Realmente é uma situação que mexe demais, né? Então, né, Rose, o que eu posso te falar, né? Existem profissionais... e é importante, assim, porque às vezes a gente procura ajuda nos lugares errados, né? Tá. A gente não procura um profissional. Então, existem profissionais que atendem esse tipo de demanda específica, principalmente no autismo. Ano passado, a gente até fez um curso a respeito disso. Então, por que a gente fica ansioso? Porque a gente acaba criando medos, né? Ilusões na nossa cabeça do que se trata aquilo. Então, quanto mais informação... né, e uma informação de um profissional, menos ansioso você fica. E o nervosismo, né? Porque um filho entrando na adolescência, a gente se depara com situações, às vezes uma resposta direto aí para a mãe, né, Rose? É complicado, aí mexe demais com os ânimos. E a adolescência é aquele momento assim, né, que você vai perdendo a princesinha do papai, né, aquele meninão, né, porque na adolescência a gente quer ter uma independência, né, desse pai e dessa mãe. E isso é muito saudável, né, como essas coisas se encaminham e é preciso que seja assim. Tanto é que nas escolas a gente trabalha 3 questões fundamentais hoje, que é limites, autonomia e as questões da tecnologia, que tem sido assim uma pauta muito importante. Olha, para a Rose, então, procura, né, o atendimento que ele tem aí, o seu filho autista, se por acaso tem também um psicólogo que possa receber e conversar, porque essa conversa vem a fazer bem, né? Aliás, muito obrigada, fez muito bem essa conversa, viu? Obrigada pela participação aqui com a gente.